Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos à segunda edição da FLIPF, Festa Literária Internacional da Praia do Forte. A segunda FLIPF iniciou ontem, mas hoje começaremos com esta programação da Rede de Livros. O nome desse espaço, Rede de Livros, é uma homenagem aos pescadores da Praia do Forte, que nos encantam com suas redes ao mar. Rede também que nos remete às conexões, nesse caso, interligando os autores e autoras ao público leitor e incentivando a ampliar esse contato e o apreço pela leitura. A segunda FLIPF é uma realização da Trevo Produções e da Gabiroba Cultural e tem a LDM como livraria oficial do evento. O projeto conta com apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Para acompanhar toda a programação, se inscreve em nosso canal aqui do YouTube e no nosso site, flipf.com.br. E agora, nosso primeiro autor convidado, Denison Padilha Filho. A gente vai estar convidando ele agora. Olá, boa tarde, Denison. Tudo bem? Boa tarde, Vanessa, tudo bem, sim. Seja muito bem-vindo à programação aqui da segunda edição da FLIPF. Esse ano, nessa edição, a gente está tendo que fazer nesse formato virtual, mas em breve pretendemos, né, estar voltando no formato original, que é ele presencial, com bastante aglomeração, com esses encontros aí mais intensos e mais calorosos, né? Então, minha gente, Denison Padilha Filho é escritor e roteirista de audiovisual, é mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA, lançou recentemente o livro de contos Um Chevette Girando no Meio da Tarde, pela editora Mondrongo. Antes publicou livros sempre com títulos interessantes e curiosos, né, como Eram Olhos Enfeitados de Sol, Trilogia do Asfalto, O Herói Está em Folga, dentre outros. Ele participou também de algumas antologias e tem textos publicados em diversas revistas literárias. Denison, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, um pouco mais dessa sua história e como você se tornou escritor. Na verdade, a gente começa fazendo a experimentação para dar a experimentação através da escrita, da criação literária, muito no objetivo de se expressar, né, de se colocar e de encontrar nosso lugar no mundo, buscando se entender, né? Isso remonta aos 17 anos de idade, a gente ali naquela adolescência de questionamentos, e a gente começa a escrever coisas horríveis, né, assim. E até hoje, depois de tempo, depois de alguns cabelos brancos, ou não só alguns, mas bastante cabelo branco, a gente começa a ver que os textos horríveis, apontados como textos horríveis, pavorosos, ruins, áridos de beleza, ou de trabalho literário mesmo, de aporte literário, quando apontados para a gente como textos ruins, vieram a nos ajudar, né? Sim. Então, assim, começa aí. Depois a gente se arvora a lançar. Uhum. Aí lancei o primeiro livro lá no final da década de 90, né? Eu estou fazendo 20 anos agora com esse livro que eu estou divulgando. Então, em 99, lancei o primeiro livro, foi fruto de um edital em que eu fui contemplado pela Fundação Cultural e tal. Sim. E aí isso foi só o começo, né? E depois veio um romance, vieram outros livros de contos, e fui me encontrando dentro do gênero literário do conto, que é um gênero que sempre me desafia muito, né? É um gênero inesgotável de possibilidade, é um gênero que digamos assim, nos desafia muito, né? Sim. Porque a gente não pode perder o momento do punch, o momento do soco,
Você trabalha com audiovisual, né? Então, assim, talvez esses dois lados se ajudem, né? Opa, desculpa, caiu aqui o fone. Isso veio depois, isso veio já estava na estrada, né? E aí comecei a experimentar a roteirização. Mas, na verdade, assim, a literatura sempre vai dispensar, para ela se expressar em sua totalidade de beleza, ela sempre vai dispensar qualquer imagem, qualquer necessidade de materialização da sua mensagem, do seu conteúdo em imagem. Eu consigo divorciar muito bem. Eu poderia ser escritor e não ser, ser artista plástico, ou ser escritor e artesão, entendeu? Eu consigo separar muito bem, assim. Eu imagino que, na verdade, para o audiovisual, que esse universo literário te ajude bastante, né? Até para escrever roteiros, pensar. Sob o ponto de vista de conteúdo, sim, Vanessa, né? De dimensão narrativa. Às vezes a gente escreve uma história e vai perceber que ela tem uma ancoragem na geração de imagem, uma ancoragem muito forte. E outras vezes não, a gente escreve um texto que ele é maravilhoso assim, né? Aliás, é um equívoco muito grande quando as pessoas assim tentam elogiar uma obra literária dizendo que ela daria um bom filme, né? Não necessariamente ela pode dar um filme ruim, ela tem uma boa história, mas ela não ser uma história para filmar. Eu tenho inúmeros exemplos de grandes obras literárias que não precisam, que estão assim, sobrevivem, são autônomas em sua beleza, em sua dimensão estética, independente de virar filme ou não, né? Às vezes quando vira filme vira um desastre, porque a beleza é o texto, né? Não quero citar aqui, porque ia gerar uma polêmica e essa sessão ia durar 45 minutos no mínimo, né? Mas assim. A literatura tem essa capacidade, né, de instigar a imaginação, a criação de cada um, né? Tem, Então, porque. Tem sim, porque, na verdade, o forte da literatura não é a geração de história, porque as histórias já estão contadas, todas elas já foram contadas. As histórias de guerra, as histórias da infância, as histórias de amor, as histórias da existência ou não de Deus, as histórias da morte, sobre vida. Esses 5 gêneros, digamos assim, esses 5 temas universais já foram contados, já vêm sendo contados desde as paredes das cavernas, né? E o que, na verdade, o que vai nos emocionar é a forma, é a dimensão estética, né? Se a gente conta uma história num resumo, numa sinopse, a gente não emociona ninguém, né? Eu não conheço, você conhece alguém que derramou lágrimas lendo uma sinopse? A história está ali, entendeu? Eu não conheço, entendeu? Então, geralmente, o que vai emocionar, o que vai mover o leitor, tirar o leitor do seu, inquietar, provocar alguma inquietação, que é o grande atributo da arte, né? É inquietar. Então, o que vai gerar inquietação é o trabalho da palavra, é o trabalho com a palavra, né? É você gerar novos sentidos em torno daquelas velhas palavras, né? Então, é isso que vai fazer com que as pessoas se emocionem, né? Como contar uma história através de sentidos que estão sendo inaugurados ali, naquele texto. E esse seu livro, né, Um Chevette Girando no Meio da Tarde, esse é o seu 7º livro, né, e ele tem 10 contos. Né, e você aborda muito a questão dos sonhos, né, não só nesse, como em outros livros também seus, né. Por que os sonhos estão sempre presentes na sua obra, seja como recurso narrativo, como experiência estética?
Exatamente. Ele sempre compareceu na minha obra para me auxiliar na narração, né? Através do sonho de um personagem, alguma coisa ser aventada ali para a história, ou seja, um romance, uma novela, ou em algum conto meu. E, de repente, nesse volume de contos, a participação do sonho é como centelha mesmo, é o início de tudo, né? Então, assim, eu chamo de experiência estética porque a experiência estética com aquele seu potencial de emocionar, de alterar batimentos cardíacos, etc., naquele que está experimentando aquilo, né? No caso, eu. E a partir daí eu ficcionalizei, fui criar as histórias, e aí elas voaram e se tornaram obras literárias, né? São 10 contos, assim, criados a partir da experiência estética com sonho, né? Um negócio que transita pela psicanálise e tal. Tanto que eu solicitei na época, eu enviei os contos para uma psicanalista e escritora, naturalmente, ela é do ramo da literatura e psicanalista também, para que ela apreciasse e escrevesse. A Cláudia Barral, baiana, radicada em São Paulo, porque eu via que tinha um trânsito muito veemente, assim, muito declarado, né, com a psicanálise e tal. Você pode ler um trechinho, ler um conto para a gente, para que o público conheça um pouquinho, né, dessas histórias. Aqui é o livro, Um Chevette Girando no Meio da Tarde, vou aproximar aqui. Como eu falei, é um livro em edição de bolso, ele nasceu assim, nasceu para ser compacto e denso mesmo, no que ele traz. Opa, a mão está em cima aqui, peraí, que é tudo ao contrário aqui, peraí, aqui. Isso, Um Chevette Girando no Meio da Tarde. Well. Aqui são contos mais longos, que não são os mais apropriados para leitura pública, porque tem diálogos, etc. É um livro também muito engraçado, tem passagens de humor, e aí eu tenho que escolher aqui um conto que seja curto, que não nos leve tanto tempo. Deixa eu ver como é que cai aqui Eu vou ler o livro que dá nome o conto que dá nome ao livro, né? Ele, além disso, ele é um conto curto, acho que é adequado para esse tempo curto que nos resta. Vou começar. Um chevette girando no meio da tarde. A norte, o céu mudava suas cores como num vídeo acelerado. Eu estava na porta de meu colégio de ensino médio, final de unidade, e com o término de uma das provas naquela tarde, o frenesi era geral. Meu coração pulsava aflito, como se em minutos, daquela grande varanda fosse ser anunciado meu fracasso, minha falência geral estampada numa cartolina, erguida pela garota mais bonita do colégio. Não sabia ao certo que falência geral era essa, como não sei até hoje. Ninguém nunca sabe. Mas o que mesmo me afligia era o rosto dela como porta-voz de minha vergonha. Meu coração trepidava. Ela viria em minutos. Aquele sorriso vastidão atraindo olhares do colégio inteiro. Fui em direção ao meu carro. O chevette preto estava lá. Os vidros da janela espelhando o sorriso da garota, lindo e assustador para me avaliar, para revelar minha incapacidade. As imagens e o céu, cheio de cores, se arrastavam e isso me ajudava a saber que aquilo era sonho. Uma chuva começou. Ninguém saiu de onde estava. A água fina cintilava no ar. Entrei no carro, virei a chave, precisava ir embora. Não ficaria para ver mais nada. Meu chevette custou a pegar, como sempre.
Manobrei, cortei lento a multidão na frente do colégio para fingir normalidade. Se eu passasse rápido por eles, minha fuga ficaria clara. Desci mais um pouco pela rua e logo que pude acelerei ao máximo. O chevette atendeu roncando. Era uma ladeira meio curva. Em poucos segundos, o céu cheio de cores descia em flocos no para-brisa do carro. Entrei na curva em terceira marcha e quando pisei mais fundo, a coisa toda veio. O chevette não segurou-se ao chão molhado e começou a girar, girar, girar. Desespero. Numa fração de segundos, soltei o volante, como dizem para fazer. Olhei pelo retrovisor. O tempo parou no sorriso da garota. O chevette girando no meio da tarde. Não conseguia fazê-lo parar. Desespero. O carro só rodava. O sorriso da garota agora toma o para-brisa e os vidros laterais. Acordei ofegante e meio tonto. Hoje penso naquele tempo vivido, meus anelos de rapazote, o chevette que não obedecia na curva, o sorriso dela. De uns tempos para cá, sempre aquele sorriso retorna, e quando vem, a sensação que me traz é que estou girando até hoje, sem controle e sem sair do lugar. Curtinho deu tempo. Deixa eu retornar aqui. Pronto. E me diga uma coisa, quem tem interesse de adquirir seu livro, onde é que consegue encontrar? Como eu estou saindo muito pouco, estou evitando sair, eu tenho alguns exemplares e tenho evitado fazer esse envio, né? Mas assim, tanto eu quanto a editora podemos fazer, mas eu prefiro sempre priorizar a compra pelo site da editora, www.mondrongo.com.br. Pronto. Entra lá, Maravilha. seleciona e o resto é como todo mundo faz mesmo. Isso, a gente tem, né, a LDM, a livraria oficial da FlipF, mas também quem quiser adquirir, né, caso não tenha no período, na LDM, pode estar acessando o site da Mondrongo, né? Mas que bom, obrigada pela sua participação, Denison. Foi rapidinho hoje, mas assim, deu para sentir um pouquinho de como é, né? Deu para sentir um pouquinho, deu para degustar um pouquinho do seu livro com a sua leitura. Então, obrigada pela participação. Até a próxima. Até a próxima, agradeço a vocês também. Até mais. Um abraço, tchau. Tchau. Agora, vamos convidar a escritora, poeta e professora Alessandra Sampaio. Boa tarde, Alessandra. Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo ótimo. Obrigada por aceitar nosso convite, por participar aqui dessa programação da Rede de Livros da segunda FlipF. Esse ano completamente virtual, mas esperamos que em breve estejamos nos encontrando presencialmente, né? Então, agradeço de participar para participar desse evento maravilhoso. Que bom, obrigada. Alessandra, você nasceu, né, em Feira de Santana, aqui na Bahia, formada em letras e especialista em estudos literários pela UFES. É membro da coordenação da Quartinhas de Aruá, Encontros de Literatura Negra, publicou nas antologias Cadernos Negros, Mulher de Poesia, Outras Carolinas, e mais recentemente organizou a coletânea Afluentes Poéticos, pela editora Darda, do Rio de Janeiro, não é isso? Conta pra gente como é que foi, começou a sua história nesse universo literário, o que te inspira, o que te motiva a escrever. Fala um pouquinho da sua história para a gente conhecer melhor. Bom, eu sempre gostei muito de escrever, né? Desde o período colegial, eu comecei com os diários, depois eu me lancei nas poesias, mas a gente sempre guardando, né, esses textos, e eu, enquanto uma mulher negra, né, não tendo aquele estímulo mesmo de ser uma escritora, né?
embora já gostassem dos meus textos, mas não havia esse olhar para aquela adolescente negra enquanto escritora. O tempo foi passando, eu fiz a faculdade, tive até um estímulo do professor Robert Walper aí para participar de alguns grupos de literatura e tal. Eu escrevia, mas ainda nem mostrava a ele, inclusive, o que eu escrevia, né? Acho que ele que percebeu a minha sensibilidade, tentou estimular, mas não foi muito adiante, não. Quando eu vim morar em Salvador, foi que eu entrei em contato com o movimento negro, e aí eu tive contato com os cadernos negros, né, da editora Quilomboge. E isso me mexeu muito comigo, porque eu me deparei com uma coletânea de escritores e escritoras negras. E aí eu disse, gente, isso é possível, né? Isso existe. Porque a gente conhecia um ou outro nos estudos, né? Na literatura, na escola, a gente conhece um ou outro escritor negro, né? E escritora negra, mas assim, tantos escritores numa coletânea só, isso mexeu muito comigo, e eu continuei, eu fui mudando um pouco até minha forma de escrever, né? Porque essas leituras foram me dando mais uma consciência de mulher negra, né? Foi me dando essa consciência negra que eu precisava, que eu ainda não tinha. Então, isso fez com que até a minha escrita também mudasse, isso se refletiu na escrita. E eu continuei produzindo, e foi mudando também a minha forma de trabalhar na sala de aula. Eu levei esses cadernos para a sala de aula, e eu senti que o retorno, né, com os alunos, o retorno do trabalho com a literatura mudou 1000 vezes para melhor, né? E eu também fui tendo essa coragem de dividir um pouco os meus textos, né, com esses alunos, com os colegas. E aí veio o momento em que eu me senti mais estimulada mesmo a publicar os meus livros, meus textos, desculpa. Em 2016, eu fiz a minha primeira publicação nos Cadernos Negros 39. E a partir daí, não parei mais. Publiquei no 39, no 41, 42. E em outras coletâneas também. Que bom que existem, né, essas coletâneas, esses cadernos, assim, que antes eram tão silenciados, né, realmente, assim, os escritores e escritoras negras, e hoje em dia, assim, estão pulsando, né, você vê tantos coletivos, tantas, né, autores e autoras se mostrando, né, tendo coragem porque acho que, né, para começar a publicar seus primeiros livros, seus primeiros textos, já precisa ter um pouco de coragem, né? Então, dentro desse universo em si, você realmente, assim, tendo essa rede de apoio, essa rede de contatos, de trocas, é tão importante, né? E poder passar isso em sala de aula, mostrar essa diversidade de autores e de conteúdos, né, que são abordados nesses textos, é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento, né, dos alunos, de todas as escolas públicas, particulares, isso é de extrema urgência e importância, né? Essa coletânea Afluentes Poéticos foi uma iniciativa dos professores de um colégio em Cajazeiras, não é isso? Resolveram produzir uma antologia de poemas, juntando vários professores, né, pelo que eu vi, de várias áreas de conhecimento, que atuaram na instituição. E como é que foi essa curadoria, essa escolha desses textos, desses autores, os temas abordados? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Bom, essa escola, o Colégio Estadual Ana Bernardes, situado em Cajazeiras 6, né, eu digo que o que rega o chão dessa escola é a poesia. Então, muitos professores que passaram e que passam, né, e que ensinam lá, escrevem, recitam, trabalham, e inclusive, a gente tem até um sarau nessa escola. Então, todos os eventos que a gente fazia, a poesia estava ali presente, né? E a poesia sempre fomentando tudo que a gente fazia. Então, eu conversando com um colega, né, com Flávio Márcio, com Marcos Peixe, a gente pensou, poxa, vamos registrar, né, essas presenças poéticas
da nossa escola. E aí eu conversei com o Peixe, conversei com o Flávio, com Cristiane Lima, que na época era vice-diretora até da escola. Aí fui chamando um e outro colega e a gente foram aderindo, né, ao projeto. Então, formamos um grupo, né, para organizar o livro. Eu digo que o meu nome, né, está aqui nesse livro, nem mostrei a capa, o livro é esse, né, está nesse livro, mas eu não trabalhei sozinha, de jeito nenhum. Esse é uma coletânea realmente feita por muitas mãos, né? Os professores, os escritores aqui são professores que ensinaram, ou ensinam ainda na escola, né? E tudo que tem aqui tem a mão de professor, né? A capa foi feita por um professor também, Silvio, né? A orelha foi feita pela professora e pedagoga Ana Célia da Silva. Ela não ensinou na escola, mas é alguém que sempre estava lá presente para nos inspirar, né? Ana Célia da Silva, doutora, escritora do livro A Discriminação do Negro no Livro Didático. Então, a Ana Célia é uma referência para a gente e nos deu a honra de fazer essa orelha do livro. Os textos foram selecionados por um grupo, né, de 5 pessoas, que para nós também são pessoas de referência, e eles receberam os textos, eles selecionaram, né, esses textos para que, com muito carinho, com muito cuidado, para que nós conseguíssemos produzir esse livro. Né? E os alunos dessa escola já tiveram acesso a esse livro, a esses textos? Já, sim. Inclusive, o lançamento, os mestres de cerimônia foram os alunos, foram 2 alunos, um aluno e uma aluna. Né? Eles que fizeram. Foi muito bom. Nós fizemos, inclusive, o primeiro lançamento foi na escola. Nós fizemos questão de fazer, porque o livro foi pensado principalmente a partir deles. Eles foram nossa inspiração, né? A gente pensou em fazer esse livro para que eles percebessem que escritor não é alguém que está distante, não é aquele ser morto que eles vão estudar daqui a tempo. E também para perceber que é possível eles colocarem os sentimentos, as sensações deles através do texto, né? Então, a gente quis tornar a literatura, a poesia, mais próxima do que o que já era, e também estimular também com que eles escrevessem mais, porque nós temos muitos alunos que escrevem, mas a gente queria estimular mais e mais, além de alguns professores que já publicavam, né? E outros que escreviam, mas não se sentiam motivados a publicar. Então, tinham vários objetivos, né, esse livro. Então, no lançamento, a gente pensou realmente que esses alunos participassem. Fizemos o lançamento para eles inicialmente. Foi muito bonito, né? Alguns participaram recitando. Foi muito emocionante. Participando, cantando, recitando, né? Apresentando, falando. Foi muito bom, muito bom. E como esse envolvimento, né, dos alunos, dos estudantes com esse universo literário, poético, estimula, inclusive, né, a eles estarem mais envolvidos com a escola, né, e até é uma forma de combater a evasão escolar, não é? Tenho visto muito isso. Esse recurso sendo usado, né, de saraus, de envolvimento com a poesia, com a literatura de uma forma mais lúdica, esse estímulo à criação poética, né? Isso tem funcionado em muitas escolas, que né, a direção, os professores têm trabalhado, né, com esses recursos. Não é isso? Inclusive, o nosso primeiro sarau, o nome é Sarau Ana Bernardes, o primeiro sarau nós fizemos à noite, né? E foi pensado assim, que os professores recitassem, né, poemas e os alunos também liam. No primeiro, mais professores recitou do que os alunos, né? Eles ainda estavam meio tímidos. Isso só no primeiro. No segundo, a gente professor quase que nem aparece no recital, porque eles tomaram conta do sarau, sabe? Então, assim, foi muito picante isso, né? Eles,
os poemas dos livros a gente não recita, quase que a gente nem consegue, porque os meninos tomam o microfone e aí participam. Isso para a gente é muito bom, né? bom. Porque além do prazer pela leitura, ainda tem o estímulo mesmo, a oralidade, né? Então, é muito bom. Com certeza. E você consegue ler para a gente um trecho, um textinho desse livro, dessa antologia, para a gente conhecer um pouquinho? Essa antologia ela tem vários temas, né? Não tem um tema especificado, não. Amor, genocídio da população, da juventude negra, etc, etc. Eu vou ler um meu, né, pequenininho, para a gente aproveitar o tempo, e depois eu vou ler um de uma outra autora. Certo. Desolane. Por um tempo estive on. Ondas de prazer ou desejos. Você me deixou em stand-by. Achei melhor um bye-bye. Te deletei da memória dos sentidos. Você propôs backup. Tarde demais. Para você, rede offline. Esse é um dos poemas. Posso ler outro? Sim, pode sim. Eu vou ler um de Cristiane Lima. Esse poema, ela fala de Cajazeiras. Eu gosto muito dele porque, né, ela traz o lugar de onde fluem, né, esses poemas e onde está localizada a nossa escola. Cajazeiras guerreira. Chama-se Cajazeiras, uma grande guerreira, em meio à metrópole, escondida, longe. Interiorana ou periférica, não sei. Sei que és expressão feminina de uma líder. Cajazeiras é Zeferina, rainha eterna da raça minha, que com ginga e malícia, do tronco, do cativeiro, da senzala nos libertou, formando aqui o quilombo do urubu ou do orobó. Sendo solo de emoções, cultivado por sementes poéticas, Cajazeiras canta, Cajazeiras dança, Cajazeiras luta. Essa menina, essa mulher, Cajazeiras, reencontra a fé, aviva o axé. Cajazeiras é rainha, que traz as marcas das fugas do passado. Cajazeiras é moça forte, de solo quente, tão envolvente, mente fértil, que traz na boca a balada diversa do seu povo. Cristiane Lima, uma das nossas professora de História. Maravilha. E me diga também como é que a gente consegue encontrar esse livro, essa coletânea, quem tem interesse em fazer contato com vocês também. Sim, esse livro ele foi vendido através da editora e também dos professores. Só que já encerrou a venda pela editora e agora os autores, né, tem algum. Então, o que eu posso dizer nesse momento é procurar entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é Alessandra_Sampaio19, ou pelo meu Facebook, Alessandra Sampaio, entrar em contato comigo, que eu ainda tenho alguns exemplares. Então, ótimo. Tá bom, Alessandra, muito obrigada pela sua participação, por aceitar nosso convite. E boa sorte, continuem, né, a incentivar os alunos, os estudantes, incentivar os professores também a estar ampliando, né, essa rede, movimentando esses saraus. Que bom, parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Obrigada. Eu só queria falar uma coisinha. Em breve, em março, estarei lançando o meu livro autoral, Transbordando Segredos para a Lua, meu primeiro livro autoral de poesias. Maravilha. Divulga, manda para a gente também depois, para a gente conhecer, tá bom? Obrigada, um abraço. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Agora vamos convidar a autora Priscila Sobral. Ela já está aqui com a gente.
Oi, Priscila. Oi, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Você até já participou, né, dos ensaios FliPF, já esteve com a gente antes. Sim, foi maravilhoso. Que bom, obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente. Você, que nascida no Rio de Janeiro, a gente vai, né, quem assistiu os ensaios FliPF já deve conhecer um pouquinho mais da sua história. Só um minutinho. Teve um probleminha técnico aqui, mas que agora acho que já resolveu. Então, quem assistiu os ensaios FliPF no ano passado conheceu um pouquinho da sua história, né, das suas experiências, mas a gente está trazendo você de novo, né? E aí a gente queria contar um pouquinho, brevemente, a sua história novamente, né, que você nasceu no Rio de Janeiro, mas vive já em Salvador, já tem um tempinho, né? E foi em Salvador que seus personagens ganharam vida, não é isso? Então, a gente queria que você contasse um pouquinho, novamente, essa sua chegada, né, em Salvador, e como é que você entrou para esse universo literário aqui, né, aqui na Bahia, e como esses personagens ganharam vida por aqui. Isso é bem interessante, porque eu sempre gostei de contar história, né? Desde criança eu brincava de fantoche, contava sempre sonhava muito com dramas, né? Situações, sempre pensava muito em construir histórias e escrever, né? Mas quando eu cheguei em Salvador foi que eu escrevi meu primeiro livro, e eu não publiquei, porque eu fazia isso mais como hobby. Eu tinha uns 14 anos, né, que eu comecei a escrever, e eu comecei a gostar muito daquilo, de poder criar personagens, né, e colocar eles em situações de conflito, de dramas, e poder escrever sobre isso. E aí eu me formei em letras, né, justamente por causa dessa motivação que eu tinha de escrever, e também me apaixonei pelo fato de ser docente, foi a primeira experiência que eu tive de dar aulas, e eu disse assim, uau, encontrei outra coisa que eu gosto muito, e publicar meu livro depois de um bom tempo, que eu disse assim, não, eu vou tirar essas minhas ideias, né, não da gaveta, porque a gente não usa mais papel, mas dos drives, né, dos e-mails, e eu decidi assim, vou publicar umas das histórias que eu já tinha, né, porque eu já tinha bastante, mas não tem uma para lançar. E aí eu disse assim, eu abracei muito essa ideia da infanto-juvenil, por isso que meu romance, ele está classificado aí, né, infanto-juvenil, juvenil, e jovens adultos também, né, podem entrar nessa classificação. E eu comecei a escrever uma obra que eu já tinha, eu peguei, retomei, repaginei, e eu coloquei ela acontecendo em Salvador. Então, assim, por isso que eu falo que os meus personagens, eles ganham vida em Salvador, porque os personagens, eles vivem em Salvador, então eu trago um pouco da história cultural atual, né, porque são histórias que acontecem agora no século XXI. Então, assim, os dramas e conflitos da juventude no século atual em Salvador, né, e trazendo essa representatividade baiana, da linguagem, né, baiana dos personagens. E esse livro, Eu, Ele e Minha Melhor Amiga, como é essa história? Conta pra gente o enredo desse livro. Eu tô com ele aqui, né, meu xolozinho. Então, eu não sei nunca como é que bota isso, agora foi. Essa personagem principal aqui, é Emília, né, ela se apaixona pelo namorado da melhor amiga, né, e aí Sim. Começa todo o conflito, né, essa história acontece em Vilas Atlânticos, ela mora em Vilas, e ela tem essa melhor amiga como uma pessoa única na vida dela, extremamente importante, ela valoriza muito essa amizade, e ela se vê no conflito quando ela se apaixona pela primeira vez na vida, e justamente pelo namorado da melhor amiga, que é uma coisa que ela entra em conflito, porque ela não quer ter esse sentimento, ela não quer estar no meio dos dois, mas ela sempre está no meio dos dois, pelo fato de estar sempre trazendo ela para esse centro, né?
Fora que essa história, né, trabalha muito as questões de gênero, né? Isso vai ser visto aos poucos durante a história, tanto na questão do ser mulher, né, porque ela não se identifica com o gênero feminino, não no sentido de ser mulher, mas não no padrão, no estereótipo que é ser mulher, de gostar das coisas que mulheres têm que gostar. Então, ela seria o avesso nesse sentido, não feminina, vamos dizer assim. E, além disso, tem alguns personagens, né, que trazem as questões de relacionamentos LGBTQ também. Então, essa representatividade se trazendo na história e sendo absorvida e desenvolvida por Emília. A Emília é aquela personagem que ela está cheia de preconceito, cheia de visão estereotipada também do mundo, né? E como os amigos e as situações da vida dela vai trazendo reflexões para ela, né? Em relação a isso. Sim. E você pode ler um trechinho dessa história. Ela não é uma história de conto, não dá para ler um conto, né? Uma história inteira, mas pelo menos um trechinho para deixar, né, o público leitor com vontade de conhecer um pouco mais. Deixa a gente organizar aqui. Bom, qualquer coisa, se eu ler demais, você me fala, viu? Porque às vezes eu me perco um pouco, fico empolgada. Tranquilo. Esse é o episódio 3, né? Titulado Surpresas. E quando as linhas da nossa vida começam a ter sentido, percebemos que elas dizem coisas que não temos capacidade de entender. Isso é sempre um trechinho que Emília escreve antes de cada capítulo, né? Uau, amiga! Não imaginava que jogava tão bem. Ouvi comentários pela escola sobre que ganhou a vaga. Então, hoje passe lá na sala de música depois do treino de futebol. Eu encarei Cíntia curiosa, depois de sua fala, passando pelo portão do colégio, e disse: Oxe, mas não vou atrapalhar seu encontro com o gatinho? Ela esboçou um sorriso e bateu levemente seu cotovelo em mim. Não vai atrapalhar, não, sua boba. Passe lá, quero que você conheça ele. Pela tarde, fui ao campo de futebol. Ter sido selecionada não me surpreendeu. Sempre soube que só bastava surgir uma oportunidade. Mas isso fez meu conceito melhorar muito. O ajudante do técnico era um deles. Parou na minha frente e, me lançando um olhar sedutor, disse: Oi, Emília. Fico muito feliz que você seja selecionada. Eu sou o Diego Montezino, o ajudante do técnico. Diego não me enganava. Miguel já tinha me falado que ele vivia massageando as garotas com segundas intenções. Comigo, ele não ia ter vez. Apertei sua mão sem encará-lo, ignorando sua paquera e sentei no banco de reserva dos jogadores. Estava tão envolvida com meus pensamentos de como seria minha primeira partida contra o colégio vizinho, que nem notei quando o Fábio sentou ao meu lado e falou comigo. E então, Emília, você é a prima do Miguel? Fiquei boquiaberta por um instante. Depois sacudi a cabeça, afirmando e respondendo. Sou sim, e você é o que dele? Ele sorriu de forma encantadora, a reação dos seus dentes alinhados e seus lábios finos bem desenhados, e me respondeu. Ah, ele é meu melhor amigo. Que maravilha. O ano prometia ser excelente. Além de conseguir entrar no time de futebol, jogaria com um gato daqueles. Fomos nos aquecer e, enquanto isso, conversávamos. Eu perguntei primeiro. Há quanto tempo você joga? Desde os 7 anos, quando conheci Miguel. E você? Ah, pergunta difícil. Acho que desde quando chutava no ventre de minha mãe. Rimos juntos e... Dá para se notar, você broca. Miguel chegou interrompendo a conversa, pedindo para chutarmos a bola para ele. Ele é o goleiro do nosso time. Após o aquecimento, fomos para o centro do campo para começar a partida. Quando o jogo terminou, Fábio se aproximou de Miguel e foram juntos para o vestiário, cochichando. Pelo comportamento deles, só podia estar falando de mulheres. Fiquei curiosa. Será que eles estavam falando de mim? Sorri com esse pensamento e fui tomar meu banho. Ao chegar na cantina, encontrei Fábio pedindo um lanche. Finalmente sozinho. Fiquei grata ao universo conspirar a meu favor. Pedi o mesmo... Aí começou... Deu uma caída, né? Tá me ouvindo? Deu uma travadinha agora, nessa última parte que você leu. Mas agora Fomos sentar e começamos a conversar sobre as boas jogadas que fizemos juntos. No meio da conversa, percebi que ele não estava prestando atenção na minha fala. Constantemente mexia no celular e balançava os pés sem parar. Acabei perguntando, está esperando alguém? Ele me respondeu enquanto enviava uma mensagem. É que eu marquei um encontro e vou ter que sair. Ele se despediu e eu fiquei triste.
Empurrei o prato com a metade da saltenha um pouco enjoada. Respirei fundo, pondo a mão no rosto, apoiando minha face na mesa. E depois de uns segundos, lembrei que prometi a Cíntia que passaria na sua sala. Que pena ele ter um encontro. Obviamente com uma garota. Por que isso me incomoda? Será que estou gostando dele? É claro que não, nem tem lógica isso. Mal conheço, foram apenas algumas coincidências. Ele é meigo, simpático, diferente dos outros caras. Mas seria muito louco gostar dele assim tão rápido. Talvez sentir frio na barriga e o coração palpitar não quer dizer muita coisa, né? E se eu contasse para Cíntia? Ela sempre tem muitas boas ideias. Com certeza vai fazer de tudo para a gente ficar e vai me dar muitas dicas inteligentes. Cíntia iria fazer planos mirabolantes. Tomara que ela não me venha com ideias muito românticas. Não tem nenhum jeito para isso. Senti o frio na barriga e comecei a rir involuntariamente, forçando a parar, com receio de que me achassem uma maluca. Assim que cheguei na sala de música, vi através do vitral da porta uma cena que me chocou. Não pode ser. Cíntia e Fábio juntos? Ai, que ótimo. Maravilha. Obrigada por essa leitura, por dar esse gostinho para quem quiser conhecer, né, mais essa história. E me fala onde é que a gente consegue encontrar o seu livro, quem tiver interesse, me conta aí. Meu livro está muito fácil de acessar. Ele está na Amazon, ele está na Saraiva, ele está na editora Viseu, que foi a editora que foi publicado. Ele está mesmo no Google, se vocês conseguirem lá, vai ter acesso até, acho que, 6 capítulos, né, gratuitos. E também através, né, do meu Instagram, se vocês quiserem adquirir comigo, eu estou com os livros também físicos. Comigo sai um preço bem mais em conta. E vocês podem estar entrando em contato comigo lá no meu Instagram. Meu Instagram é Ila, com 2 L. É tipo metade do meu nome no final, Ila, e o resto, Sila. Esse é meio complicado ele, viu? Ila Sila. E aí vocês podem entrar em contato comigo. Tem também, eu estou também com um site, que é o Mundo de Pri, que é um site, um blog, na verdade, que eu tenho, que fala dos livros que eu já publiquei. Tem um outro que eu publiquei também, que é mais infantil do que esse, né? Infanto juvenil, que é Pandora, a Garota Interestelar, e em junho está previsto para ter o lançamento do segundo volume desse livro, né, que traz os outros personagens que ela apresenta na ótica dela, né, com voz, né, e trazendo as histórias e os dramas dos personagens mais centrais, porque nessa história é mais Emília no drama dela. Que bom. Parabéns aí pela continuidade. Né? E obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco novamente. Boa sorte, vamos falando, vai mandando notícia aí pra gente da continuidade dessa história, tá? Tá certo. Obrigada. Tchau, beijão. Tchau, um beijo. Opa, pronto. Daqui a pouco, às 14 horas, teremos mais bate-papos com outros autores e autoras. A segunda FlipF segue até o dia 28 de fevereiro, aqui no canal da FlipF, no YouTube. Então, continue aí acompanhando essa programação que está intensa. Tem muitas oficinas, muitas apresentações artísticas, mesas de debate, está muito bacana. Acompanhe toda a programação aí no site da flipf.com.br. Um beijo e até mais tarde. Tchau, tchau.